Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio, seu professor de matemática e física, e hoje nós vamos dar continuidade às resoluções da prova de PISME de 2019 sobre física. O exercício que nós vamos fazer hoje, como vocês podem ter visto pela minha linda performance no começo do vídeo, é a respeito de ondas. Sim, nós vamos falar de ondulatória. A questão que eu trago hoje ela é bem simples, foi a questão mais fácil que eu achei das questões abertas do PISME de 2019. Geralmente as questões sobre a ondulatória não são complicadas. Às vezes elas têm enunciados muito grandes, mas elas não são muito difíceis de fazer. Geralmente são os tópicos melhores para você conseguir acertar uma questão aberta na prova do PISME, ok? E é até bom para a gente poder desmistificar um pouco essa questão de que é uma matéria difícil. Essa questão em particular, ela vem falando de ondas periódicas e ondas estacionárias. Essas ondas são bem interessantes porque ela estuda uma parte da física que é chamada de tubos sonoros. Basicamente, a gente está analisando o som como uma onda estacionária que ocorre dentro de tubos, e aí nós temos divisões de tubos abertos e tubos fechados. Um tipo de estudo em que se aplicam essas ondas seriam os instrumentos musicais, como por exemplo flauta de sopro, o violão, saxofone, coisas desse tipo. Então é bem interessante, né, analisar esse tipo de estudo na vida real para situações em que a gente vai trabalhar um pouquinho não só a parte teórica, mas também a parte matemática. Essa questão é razoavelmente simples, então espero que vocês aproveitem e já sabem, não deixa de curtir caso você goste da resolução, inscreve para você poder receber outras resoluções, mais exercícios, ficar por dentro desse nosso mundo da física. E eu quero trazer para vocês uma novidade que eu estou muito feliz. Olha só o que nós temos para brilhantar o nosso canal. É uma canequinha personalizada, olha que fofo, café com Sérgio. Muito bonitinha. Eu ganhei essa caneca de um amigo meu, Júlio. Júlio, muito obrigado pela caneca. E olha o tamanho, a quantidade de café que cabe aqui, gente. E além do mais, né, além de vir com a logo do canal, que eu achei uma gracinha, vem do outro ladinho um professor. Achei muito fofo. Assim, tudo bem que ele não levou em consideração que eu sou morena e tenho cabelo cacheado. Pode ter sido preconceito, pode ter sido desleixo, pode ter sido não tô nem aí. Mas o importante é a intenção, né? Gente, ele vai me matar quando ele vê isso. Mas eu achei muito fofo, gente. Estou muito feliz. E agora nós temos uma caneca oficial para acompanharmos os nossos momentos de café aqui no canal. Então, não já sabe, pega o seu papel, caneta, lápis e borracha e vamos começar a resolução desse exercício maravilhoso e acompanhem comigo. Vamos lá. Prontos para tomar um café? Muito bem, galerinha. A questão que nós vamos fazer hoje é a questão 2 da prova do PISME de 2019 sobre física. Então, vamos dar uma olhadinha no enunciado geral da questão. Diz o seguinte: ondas periódicas são aquelas em que a perturbação do meio se repete periodicamente. Uma onda periódica pode ser visualizada como uma sucessão de pulsos gerados a intervalos de tempo constantes. As ondas periódicas podem ser caracterizadas por 5 parâmetros: amplitude, polarização, velocidade de propagação, frequência e comprimento de onda. Então, bem tranquilinho, aqui não deu nenhuma informação assim matemática, né? Mais uma definição do que seriam essas ondas. Aí, vamos ver o que pergunta para nós na letra A. Considerando que na superfície de um líquido contido num recipiente são gerados 10 pulsos por segundo, e sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é de 2,5 centímetros, determine a velocidade e o período das ondas. Então, observa que aqui foi dito para nós 10 pulsos por segundo. Pulso e ciclo de uma onda é a mesma coisa, tá? Que é aquele desenho padrão que vai se repetindo. E isso nos remete aqui à frequência, essa informação que ele nos deu. Porque o que é frequência?
No português básico, quando você fala de frequência, você quer saber quantas vezes acontece determinado tipo de coisa, não é? Por exemplo, a gente fala, com que frequência você faz tal coisa, ou você vai em tal lugar, dentro de um intervalo de tempo. Então, aqui, para ondas, frequência nada mais é do que o número de ciclos, ou o número de pulsos, que acontecem dentro de um intervalo de tempo. Então, é o número de ciclos dividido pelo tempo. Além do mais, se a gente olha para um único ciclo, tá? Se a gente estiver olhando para um único ciclo, a frequência vai ser 1 dividido pelo tempo em que acontece um único ciclo. E o tempo de um único ciclo é o que nós chamamos de período, ou seja, frequência ao inverso do período. Maravilha? Então, aqui, como ele disse para nós, que são gerados 10 pulsos por segundo, significa que o número de pulsos é 10 e o tempo é 1 segundo. 10 pulsos em 1 segundo. Ou seja, a frequência é de 10 Hz. Hertz é a unidade de medida da frequência. Maravilha! Foi dado para nós outra informação importante. A distância entre duas cristas, que são os pontos mais altos de uma onda, a distância entre duas cristas consecutivas é de 2,5 centímetros. E isso nada mais é do que o comprimento de onda, representado pela letra lambda, ok? E pede para determinarmos velocidade e período. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a velocidade de uma onda? É bem tranquilo. Tem uma formulinha que é velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Aqui no nosso caso, para você lembrar dessa formulinha, tem uma frase mnemônica muito bacana que é vai lamber ferida, V igual a lambda vezes F, um jeito bem bacana de lembrar. Vamos simplesmente substituir os valores dados do enunciado. Lambda, que é o comprimento de onda, 2,5 e a frequência, 10. Então, qual que é a velocidade? 2,5 vezes 10, 25. Qual a unidade de medida? Como o comprimento de onda aqui nós estamos usando em centímetros e o tempo é dado em segundos, né? Então, vai ser centímetros por segundo. Mas, para deixar bonitinho, dentro do Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que escrever em metros por segundo. De centímetro para metro, só dividir por 100, então 0,25 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade. A segunda parte do exercício pede para acharmos o período. Então, lembrando que frequência é o inverso do período, isso significa matematicamente que o período é o inverso da frequência. Vamos substituir também. Então, 1 sobre 10. 1 dividido por 10 é 0,1 segundos, né? Já que o tempo está em segundos e a unidade de medida no Sistema Internacional de Período é segundos. Pronto, aí resolvemos a letra A. Bem tranquila, bem direta. Chuchu, beleza. Vamos agora para a alternativa B. Considere que duas barreiras são colocadas à direita e à esquerda do sentido positivo da propagação da onda e que, neste caso, ocorra uma onda estacionária com 5 ventres e 6 nós para a frequência de 10 Hz, conforme o esquema da figura. Determine, primeiro, a distância L entre as barreiras e, segundo, qual seria a frequência fundamental. Então, observa aqui que está falando de ondas estacionárias. Ondas estacionárias são essas ondas que vão viajando em torno do eixo de simetria e que sofrem reflexão. Então, quando ela bate na barreira, ela é refletida, formando esse outro desenho. E é daí que surgem essas camadas, essas bolinhas aqui, que são chamadas de ventres, ok? Bom, primeiro ele pede para a gente determinar a distância L entre as barreiras. Como que a gente vai fazer isso? Observa o seguinte, nós temos aqui 6 nós. E como o próprio desenho está indicando, que é a parte da teoria, caso o desenho não venha na sua próxima prova, é importante você saber disso, a distância entre dois nós consecutivos é metade do comprimento de onda. Quantas vezes aparece metade do comprimento de onda? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Se a gente junta esses 5 pedaços, dá exatamente o comprimento da barreira, que é L. Então, o que isso está me dizendo? Que o comprimento, a distância entre as duas barreiras, nada mais é do que 5 vezes
metade do comprimento de onda. E para a gente resolver isso, nós usamos as informações da letra A, porque está falando da mesma onda, né? Como o comprimento lá é de 0, ou melhor, é de 2,5 centímetros, vou substituir aqui. 2,5 dividido por 2 é 1,25. Então, o comprimento vai ser 5 vezes 1,25, que dá 6,25 centímetros. Ou, equivalentemente, 6,25 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Dividir por 100, mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Maravilha, resolvemos o primeiro item da letra B. Agora, o que diz o segundo item? Qual seria a frequência fundamental? Lembrando do estudo de tubos, frequência fundamental é quando dentro do tubo, se a gente pensa ele aqui com as nossas duas barreiras, né? Observa que nesse caso aqui nós temos 5 ventres. A frequência fundamental é quando entre as barreiras é formado um único ventre, tá? Então pode ser formado assim, ou também pode ser formado de outro jeito, se for um tubo aberto, assim. Que aí eu tenho meio ventre com meio ventre formando um ventre inteiro. Então, vamos trabalhar nessa ideia de um ventre só para ficar mais tranquilo. Nós sabemos que entre as duas barreiras vale 6,25 centímetros. E como é formado um único ventre, observa que nós temos aqui meio comprimento de onda uma única vez. Só que agora o comprimento é diferente, porque se muda a frequência, muda o comprimento dessa onda, ok? Então, eu vou chamar aqui de um lambda linha, só para a gente poder diferenciar, porque são formados dois nós apenas, então, meio comprimento dessa onda. Ou seja, essa onda que gera a frequência fundamental, metade do comprimento dela dá todo o tamanho da barreira. Então, quanto que é o comprimento dessa onda? É simplesmente a gente calcular metade do comprimento dessa onda, 6,25. Então, multiplicando por 2 dos dois lados, esse novo comprimento de onda é de 12,5 centímetros. Maravilha! Observa que nós estamos falando da mesma situação, né? O pulso que foi criado. Então, a velocidade, como a gente não está mudando de meio, a velocidade não mudou, ela continua se propagando na mesma velocidade, o que pode gerar diferentes frequências, tá? Dependendo do seu comprimento de onda. Então, como a velocidade é a mesma, para que a gente descubra a frequência com esse novo comprimento de onda, é só a gente jogar na formulinha. V igual a lambda vezes F. Aqui, lambda linha, porque a gente está olhando para esse novo comprimento, e vou colocar F1 de frequência fundamental, tá bom? Então, vamos substituir com as informações. Na letra A, nós calculamos que a velocidade era de 25 centímetros por segundo. Eu vou usar ele em centímetros porque eu quero usar o comprimento de onda em centímetros também. Esse novo comprimento de onda aqui, da frequência fundamental, é 12,5. Então, quanto que é a frequência? Só dividir por 12,5 dos dois lados. Então, 25 dividido por 12,5 é igual à frequência fundamental. Ué, 12,5 é a metade de 25. Então, 25 dividido por 12,5 é 2. Ou seja, a frequência fundamental é de 2 Hz. Maravilha, com isso resolvemos o item 2 da letra B. E terminamos o exercício, só tinha letra A e B, bem tranquilo. Essa era a questão mais fácil da prova de 2019. O único detalhe aqui mesmo era o item 2 da letra B. Era o único que você precisava realmente ficar mais atento e lembrar da questão da teoria, que é a frequência fundamental, então só tem um único ventre, tá bom? Se só tivesse barreira de um lado, aí seria uma questão de tubo fechado, onde uma das partes é fechada e a outra é aberta. E aí é formado metade de um ventre e não um ventre inteiro. Então, essas coisas teóricas é importante vocês estarem por dentro, vale a pena dar uma olhadinha aí no seu livro ou outro material que você estiver utilizando.
Se vocês gostaram da resolução, não deixe de colocar o like aqui para poder me motivar a continuar trazendo conteúdos desse tipo. Se teve alguma dúvida ou você quer deixar algum comentário, por favor, coloque aqui que eu vou ter o maior prazer de responder a sua dúvida, a sua pergunta e interagir com você. Também compartilha com seus amigos para que eles possam estudar para os vestibulares que eles forem prestar, que precisa ter um bom conhecimento de física aí, certo? No próximo exercício, a gente vai continuar resolvendo questões da prova do PISM de 2019 e o próximo assunto é de indução eletromagnética. Então, estou bem animado e espero encontrar vocês lá. Um forte abraço. Tchau!